Foi? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Antigo Testamento. Hoje a gente vai dar uma pausa do livro de Efésios e vamos abrir nossa Bíblia no livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel. Samuel vem depois de Ruth e antes de Reis. 1 Samuel 7. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 7, o verso 12. Capítulo 7, verso 12, que vai dizer... Todos acharam? Amém? Minha garganta está seca. Que vai dizer o seguinte: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Somente até aí. Que Deus nos dê o entendimento dessa palavra, irmão, nesta hora. Irmãos, esse texto aqui, ele não pode ser trabalhado de forma isolada. Eu não posso tirar esse texto e falar, até aqui o Senhor nos ajudou, é a pedra, porque, né? Eu não posso falar isso. Por quê? Porque por trás desse texto existe um contexto nele, existe uma história que vai dizer o porquê Samuel falou isso, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aconteceu alguns eventos antes, irmãos. A gente vai dar vou fazer um panorama aqui, né? A gente vai tratar aqui desses eventos. Em primeiro lugar, nós devemos saber, irmãos, que Deus faz o que quer, com quem quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quiser, né? Deus é soberano. Isso a gente tem que estar, né? Para que isso? Ele usa esses eventos para o seu propósito. Ele orquestra isso para que os seus propósitos sejam feitos, né? Então, nós devemos voltar agora algumas páginas no mesmo livro de Samuel. Eu creio que eu não vou sair dele, né? Eu não vou sair do Antigo Testamento, tá, irmão? Vou falar um pouquinho de Gênesis e Josué, mas o livro é o livro de Samuel. Vamos lá, primeiramente, ao 1 Samuel 2. Volta aí algumas páginas atrás. 1 Samuel 2, para a gente entender o que estava acontecendo naquele tempo, né? A gente vai dar um passeio pela história, vamos falar assim, né? 2 Samuel 2, os versos 24 e 25. 2 Samuel 2, versos 24 e 25. Diz assim: não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O que está acontecendo aqui? Eli era o sacerdote naquela época, que ele tinha a incumbência do altar, do templo, e os seus filhos eram auxiliares dele também como sacerdote. Eles faziam parte da tribo de Levi. Então, os filhos dele, que a gente vai ver aqui mais à frente, eles estavam profanando o templo, eles estavam pecando, estavam se corrompendo. Por isso que ele fala assim, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Mas pecando homem contra Deus, quem rogará por ele, né? Quem rogará pelo homem quando você peca contra Deus, né? Isso é complicadíssimo. Então, e eles não ouviram. Por que eles não ouviram a voz do Pai? O texto é bem claro. Porque o Senhor os queria matar. Uma palavra dura, mas é o que está escrito aqui. O Senhor os queria matar. E o Samuel estava ali naquele meio.
Samuel estava ali, ele fala que o jovem Samuel ia crescendo, verso 26, ia crescendo e fazia-se agradável. Então Samuel estava vendo toda aquela história assim. Se nós formos um pouquinho mais, não sai do capítulo 2 não, irmãos. Vai no verso 27 que a gente vai entender a história. Olha só, olha o verso 27. E veio um homem, 27 até o 34. E veio um homem de Deus a Eli, né? E disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito e na casa de Faraó? Né? Ele joga isso na cara de Eli. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, tá? Falando da tribo de Levi, né? Para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Tipo, dei o sustento a vocês, né? Ao verso 29. Por que pisastes o meu sacrifício? Ó, ele vai dar o porquê que ele está fazendo isso com os filhos de Eli, né? Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim? Ó, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Por que você faz isso, Eli? Honra mais a teus filhos do que a mim, né? Aí ele vai falar: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porque, porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, o que ele está falando? Ó, Eli, você me desprezou, você não me honrou, então eu não vou te honrar, eu vou te desprezar, eu vou matar teus filhos. Ele vai lá, né? Porque o Senhor os queria matar. Olha o verso 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás o inimigo na morada, em um lugar de todo bem e que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Vai cortar, ele vai acabar com a família de Eli, né? O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil, a idade de homem, né? E isto te será por sinal, a saber, olha o sinal que Deus ia dar, que ia começar esta promessa, né? Esta condenação na casa de Eli. O que acontecerá a teus dois filhos, a Hófni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. É a promessa. Entende? Então, esse contexto estava acontecendo ali. Deus estava irado com os filhos de Eli, e irado com Eli, porque ele somente falou, mas não tirou eles do ofício. Né? Eles continuavam a se prostituir, eles continuavam a corromper os homens, eles continuavam a fazer todas as maldades, diante de Deus. E Eli era o principal culpado disso, porque os filhos eram de Eli. Entende? Agora vamos avançar um pouquinho para a gente entender mais ainda. Vamos lá. 1 Samuel 3. Do verso 11 ao verso 13. Então, entenderam o contexto aí já? Deus queria matar os filhos de Eli porque eles pisaram no sacrifício, na oferta deles, né? Em 1 Samuel 3, verso 11 a 13, diz o seguinte: e disse o Senhor a Samuel. Aí o Senhor vai revelar a Samuel o que ele ia fazer com a casa de Eli. Olha o que ele fala. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, tudo quanto tenho falado contra a sua casa,
começarei e acabarei. Porque eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele avisa, Samuel, já falei para Eli. Ele não falou para Eli? Ele mandou o homem aqui, e veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor. Esse homem de Deus avisou a Eli, repreende, arrependam-se e se voltem. Mas ele não repreendeu da forma que tinha que ser feito, né? E se nós avançarmos um pouco, Eli vai perguntar a Samuel, né, o que Deus falou a ele. E ele disse assim, olha o verso 17 aí, mais um pouquinho abaixo. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Eli falando com Samuel, né? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça e outro tanto, e me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Aí Samuel falou para eles, aí disse aqui, então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhes encobriu. E disse Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Tipo, ele se entregou, ele não lutou, né, para que os filhos fossem repreendidos. Não, faça, Senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Sim, com certeza, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. Nós vamos ver, lá agora, mais um pouquinho à frente, nós vamos ver a morte de Eli daqui a pouco. Mas a preocupação dele não estava mais com os filhos. Ele sabia que Deus ia matar os filhos. A preocupação dele estava com a arca, que eles perderam a arca. Vamos lá? No verso, capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Somente. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Preste atenção nesse evento. E Deus colocou os filisteus contra Israel numa peleja em Ebenezer. Ele colocou, veio essa palavra para eles irem, mas eles não iam. Olha só, Deus botou eles lá na guerra, mas eles não iam ganhar essa guerra. Eles iam ser derrotados. Porque havia um propósito. O primeiro propósito é para punir. E o segundo, para matar os filhos de Eli. Entende? Então, esse contexto estava aparecendo até a gente chegar lá no verso 12 do capítulo 7. Adianta um pouquinho, verso 4. Aí. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca. Por que aconteceu isso? Porque na primeira batalha, olha o verso 2, volta lá um pouquinho. Na primeira batalha, eles perderam 4.000 homens, aqui e foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, os 4.000 homens. Eles perderam essa primeira batalha, certo? Aí eles, não, vamos pegar a arca, porque a arca da aliança vai trazer o poder de Deus. Só que, nananina não, preste atenção. Por que Deus colocou no coração deles para que trouxesse a arca? Porque a gente vai ler no verso 4 aqui, Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubim. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança diante de Deus. Então, a arca da aliança foi pedida para que os filhos de Eli fossem até lá. Os levitas não participavam da guerra, né? Eles tinham outro ofício, entendem? Então, irmão, nessa hora eles acharam que eles iam dar um brado, né? Eles dão um brado e que esse brado ia afugentar os filisteus. Olha aqui, e olha o verso 5. E sucedeu
que vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Deve ter sido algo assim, né? Aquele brado, aquele tremor de terra. Aí os filisteus, ao verso 6, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Mas isso, em vez de amedrontar os filisteus, surtiu um efeito inverso. Veja o verso 9. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. O brado não deu medo para eles, deu força, ó, vamos lá, vamos ganhar essa batalha. E aconteceu, olha o verso 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 4.000 na primeira e mais 30.000 agora com a arca. Só que eles perdem a arca. Irmãos, eles perdem a arca. Foi uma devasta total, uma derrota para Israel, que era idólatra e prostituta. E qual era o propósito, irmão, de Deus nesse evento? Punir a Israel por sua idolatria e prostituição e matar os filhos de Eli e o próprio Eli. Eli também iria morrer, irmãos. Acompanhe agora o desfecho dessa tragédia, irmão, a partir do verso 11. Vamos lá. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram entre os 30.000, né? Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando eles, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele, presta atenção, lembra que eu falei? Ele não estava mais preocupado com os filhos, porque os filhos, ele sabia que os filhos iam morrer, mas a arca de Deus, ele estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, estando os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que vem da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho meu? Então respondeu o que trazia a notícia e disse: Israel fugiu de diante dos filhos, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Pronto, acabou com o homem, destruiu o homem. Olha o que Deus faz, olha os eventos, irmãos, presta atenção, que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Deus vai ditando todo o andar desses eventos para que os seus propósitos sejam cumpridos. Nada sai da soberania de Deus. Entende? Então, ele montou todo esse cenáculo para que Hofni e Finéias viessem a morrer, e a arca sendo tomada, Eli também viesse a morrer. Olha só, verso 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca, não dos filhos, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Eli morreu no mesmo dia, juntamente com seus filhos. Entende? Então, a arca da aliança agora, irmão, estava na mão dos filisteus.
Entende? Eles perderam a arca. Eli morreu, os filhos de Eli morrem, né? Para que tudo isso, irmão? Para quê? Para punir a Eli e para consagrar Samuel. Samuel agora assume a posição de juiz e sacerdote de Israel. Ele é o primeiro em Israel. Nessa época não tinha ainda, né? Samuel ainda não tinha ungido o rei, que era Saul. Ainda não havia rei terreno. O único rei era o rei de Israel, que é o nosso Deus, né? Então, a arca agora, irmãos, estava na mão dos filisteus. E qual era esse propósito também? De castigar os filisteus por causa da sua idolatria, né? Como também por eles terem pego a arca sem ser autorizado. Ninguém podia botar a mão na arca, a não ser os da tribo de Levi e consagrados para isso. Então agora, irmãos, nós passamos por todo o capítulo 5 e o capítulo 6, que a gente não vai entrar neles, né? Narrando a história daqueles que não eram autorizados a tocar na arca, em consequência, e as consequências desse ato. Se vocês lerem em casa lá, vocês vão ver que eles tiveram pragas e pestes, ratos atacaram ele e tiveram hemorroidas que matavam mesmo, que eram fulminantes, e essas coisas estavam acontecendo dentro do arraial dos filisteus, porque eles não tinham que meter a mão na arca, eles não tinham que meter a mão aonde não era autorizado para isso. Então agora, irmãos, a gente chega ao capítulo, olha o enredo que a gente está criando aqui, para a gente chegar no verso 12, ao capítulo 7. O verso 1 vai nos informar que essa arca volta, né? Essa arca volta, eles devolvem, os filisteus devolvem a arca do Senhor, porque ela estava sendo uma maldição no arraial deles, né? E eles devolvem a arca. E aí, essa arca é devolvida. Vamos ver no verso 7, no capítulo 7, verso 1, olha o que ele fala. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Para que guardasse a arca do Senhor. Antes dessa arca, presta atenção, irmãos. Antes dessa arca vir a chegar à casa de Abinadab e eles consagrarem um verdadeiro levita para tomar conta dela, ela estava na tribo, no lugar de Bet-Semes, que também eram judeus, porém eles não eram consagrados para isso. Veja o verso, volta um pouquinho, capítulo 6, volta no capítulo 6 aí. Verso 19, olha o que ele diz. Capítulo 6, verso 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca. Feriu do povo 50.070 homens entre o povo. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Veja, preste atenção, irmão. A arca, ninguém poderia pôr a mão na arca, a não ser que fosse autorizado e consagrado para isso. Por isso que eles levam para a tribo, para a casa de Abinadab, e consagraram a Eleazar. O Senhor não só fez mal aos filisteus, mas também fez mal ao seu próprio povo, porque eles desobedeceram a um princípio que existe na Bíblia, que você faz aquilo que Deus te chama para fazer, você não é autorizado a fazer aquilo que Deus não quer. Exemplo, nós temos o exemplo de Uzá, quando a arca ia cair, que o Davi pega ela, né, e bota no carro de boi, a arca ia tombar, Uzá toca a mão na arca, ele é fulminado ali naquele dia, ele é morto no mesmo dia. E Davi se entristece, leva a arca para a casa de quem era autorizado para ter a arca. E aí ele consagra os levitas, 3 meses depois, eu acho, 6 meses, se eu não me recordo. Ele consagra os levitas para ir apanhar a arca. Aí ele
aí ele faz da forma certa. Ele faz da forma certa, né? Que é consagrar aquele que é autorizado a trabalhar no sacerdócio. Não é qualquer pessoa que pode trabalhar no sacerdócio. Tem que ser autorizado e consagrado por Deus. Porque virá condenação para essa pessoa. Eu tenho mesmo. Não, é uma forma. Entenderam? Então, era esse o contexto. Então, esse homem foi consagrado para o serviço. A arca ficou com este homem, irmão, 20 anos. Olha o verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou com Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. O que estava acontecendo? A casa de Israel estava lamentando. Ah, o Senhor nos abandonou, a arca está lá na casa de Abinadab, né? E aí o Senhor nos abandonou, né? O que se segue agora, irmãos, que a gente já vai entrar no assunto do verso 12, o que se segue agora é uma reconciliação, né? Uma reconciliação que Deus vai fazer com o seu povo, Deus usando da sua misericórdia para com o seu povo, mas tinha uma condição para isso. Vamos ler lá, a partir do verso 3 até o verso 6 do capítulo 7. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Viu o que eles estavam fazendo? Idolatrando a outros deuses. Aí Samuel falou assim: ó, eu vou clamar a Ele, mas vocês têm que tirar esses deuses estranhos do meio de vocês, né? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Primeira coisa que acontece, eles se arrependem. É um sinal de arrependimento, ó, pecamos contra o Senhor. Por isso que a gente faz aqui sempre, no meio do nosso culto, a confissão de pecados nossos, para que haja arrependimento em nós e o Senhor possa nos perdoar, né? O Senhor possa nos perdoar. Então, irmãos, só que, irmãos, o inimigo não dorme. Eles estavam ali em Mispá, não para guerrear. Presta atenção nisso. O texto está falando que eles estavam em Mispá para se reconciliar, eles foram congregar para se reconciliar com Deus, fazendo jejum e se lavando, né? E Samuel estava ali julgando o povo. Mas o inimigo, irmão, presta atenção nisso, o inimigo das nossas almas não dorme. Ele não dorme. Veja o verso 7. Ouvindo, pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filisteus de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel. Por que eles tremeram? Porque eles já tinham perdido. Eles lembraram que há 20 anos atrás, eles tinham tomado uma paulada, né? Tinham perdido ali 30 mil homens, né? Aí ele diz aqui, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Além de Deus estar irado com eles, os filisteus vinham atrás deles. Então, aí o verso 9: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Presta atenção, por que o Senhor deu ouvidos a Samuel? Foi pelo sacrifício? Não, porque o povo tinha se arrependido.
o sacrifício era uma consequência, era um rito que tinha que se cumprir. Então, quando Samuel clama ao Senhor, Deus olha para eles que eles tinham se arrependido. O verso 6 vai falar isso. Pecamos, eles estavam em jejum e declara: pecamos contra o Senhor. Houve arrependimento da parte de Israel. Assim deve ser, irmãos. Conosco, nós devemos nos arrepender para que Deus possa nos perdoar e nos dar ouvidos. Senão não há como. Então, diante do clamor, irmãos, e do sacrifício do povo, o Senhor deu ouvidos a Samuel e concedeu ao povo, irmão, uma vitória, ou seja, uma vingança do que havia acontecido há 20 anos atrás. Vejamos o verso 10 e 11, ele diz assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até debaixo de Bet-car. Então, Deus concede uma vitória a Israel, porque Israel estava na idolatria durante esses 20 anos, e antes mesmo, né, quando ele houve aquela derrota dos 34 mil, Israel estava sobre idolatria, sobre pecado, e eles estavam oprimidos, e eles clamam ao Senhor, arrependidos de tudo que eles tinham feito, e o Senhor ouve eles e dá a vitória a Israel. Mas Deus sustentou esse povo durante esse tempo todo. Entende? Então, irmãos, agora, finalmente, chegamos ao verso 12. Chegamos aí ao verso 12, né? Que é o verso da nossa pregação, né? Que onde Samuel vai erguer um memorial em agradecimento ao Senhor. E o verso 12 diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispá e Sem, e chamou o Senhor dela, chamou o nome dela, Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, era comum no Oriente Antigo erguer pedra para memorial de algo, né? Era uma cultura daquele povo, né? Fazia parte da cultura deles. Eles usavam pedras para escrever, né? Lembra das pedras lá dos 10 mandamentos, né? Eles usavam pedras para delimitar fronteiras, não tinha cerca, então eles usavam pedra, ó, aqui é o limite, ali é o outro limite, e assim eles iam demarcando a terra, né? E isso servia como marco, né? Exemplo, o que Samuel vai fazer aqui. Vocês sabem o que é aquelas placas, né, de bronze que às vezes bota na parede para fazer um memorial daquele dia, daquele lugar, daquilo que está acontecendo. Então é mais ou menos isso, tá? Essas pedras significavam isso. É um marco que é posto, né? No caso ali não tinha placa de bronze, né? Hoje a gente usa isso para fazer um memorial, para fazer algo que fique marcado para que todos que passem ali olhem, ó, aqui aconteceu isso, aqui foi inaugurado isso, aqui houve isso, né? Se eu não me engano, existe uma dessa lá nos Estados Unidos, quando 11 de setembro, né? Acho que eles botaram uma placa dessa lá para memorial das vítimas, né? Das vítimas. Então é algo que marca para que você, ó, lembre, para que você lembre do que aconteceu, entende? Então Samuel ergue essa pedra com esse mesmo intuito, tá? Vamos ver alguns exemplos, 2 exemplos só. O primeiro está em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. A gente vai ver exemplo dessas pedras. Gênesis 28, do 18 ao 19. Gênesis 28, 18 e 19. Diz o seguinte:
Assim diz a palavra do Senhor. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. O que é Betel? Casa do Senhor, né? Quer dizer isso. Então, além deles colocarem as pedras, esses nomes, irmãos, vamos lá em Josué. Esses nomes tinham Josué 4. Essas pedras, os nomes em hebraico, tinha significado. Eu já vou falar o nome do significado da pedra, que quer dizer Ebenezer, né? O significado deste nome. Então, eles colocavam o nome com o significado, né? Josué 4, versículo 5 a 9, diz aqui: E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, 12 pedras, né? Para que isso seja, por quê? Por sinal entre vós, para que vocês lembrem, né? Quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam essas pedras? E vai lembrar do que aconteceu ali, certo? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras, serão para sempre, porque memorial aos filhos de Israel. Memorial aos filhos de Israel. Então assim eles fizeram. Agora volta lá para o nosso texto, Samuel, né? Volta lá em Samuel, 1 Samuel 7, né? E a gente vai ver que os textos, os nomes têm significado. No verso 11 do 1 Samuel 7, Mispá, o nome do lugar, Mispá, ele quer dizer torre de vigia. Era uma terra que tinha um nome por torre de vigia. Devia ser um local de estratégia, um local alto, né? Elevado, para que dali ele visse todas as coisas, né? E Beticá, e os feriram abaixo até Beticá, quer dizer um lugar onde tinha pastos. Era um lugar plano, né, amplo, né, onde tinha pasto que todo mundo via, né? Então, chegamos aqui, irmãos, esse nome. Por que eu estou falando dois nomes? Porque nós temos um nome. Samuel chamou a pedra de Ebenezer, mas Ebenezer, presta atenção, nós ouvimos já falar de Ebenezer, não já? Lá no 4:1, que vai dizer: e acampou-se junto a Ebenezer. Ebenezer era um lugar, correto? E no capítulo 5:1 também fala de Ebenezer aqui, e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Então, Ebenezer era um lugar, mas Samuel não estava trocando o nome do lugar lá, né? Como fez Jacó, que a cidade chamava Luz, agora chama-se Betel. Não. Ele somente usou o nome, né? Samuel ele não estava em Ebenezer, ele estava em Mispá. Mispá ficava a 33 quilômetros de Ebenezer, como se fosse daqui em Bangu, mais ou menos, né? Então, esse lugar, ele já tinha acontecido algo feio lá há 20 anos atrás. O que tinha acontecido lá? Os filisteus tinham derrotado o povo de Israel. Morreram quantos? 34 mil. Certo? Então eles estavam em Mispá. O texto é bem claro. Olha aí. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem. Certo? Alguns afirmam que eles estavam em Ebenezer. Não, o texto não fala isso. Fala que eles estavam entre Mispá e Sem. Sem, eu olhei, eu pesquisei, não consegui achar. Na Bíblia é um lugar ali próximo a Mispá, mas não falam quem era o povo dali, nada. Não consegui, simplesmente não consegui achar, né? Então, Samuel, né, chama o nome da pedra de Ebenezer. Percebo que Samuel
colocou o nome da pedra e não do local, como alguns afirmam, né? O texto está falando de uma pedra como memorial em agradecimento. E o nome dessa pedra, meus irmãos, não foi colocado aleatoriamente, mas sim especificamente. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, ou como alguns falam, pedra de socorro, que é a mesma coisa, né? Então Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E ele ergue esse memorial, esta pedra, que quer dizer pedra de ajuda. Porque ele está simbolizando com aquela pedra, ele falando: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, a pedra foi erguida ali com o mesmo nome do local onde o povo de Israel sofreu aquela derrota para os filisteus. Samuel usou o significado somente do nome para demonstrar que essa Ebenezer, essa agora, não representava o local de derrota, mas sim simbolizava a ajuda do Senhor como vitória. E não a derrota humilhante que eles passaram, né? Então, ele não associa o local, mas sim o significado da palavra. Então Samuel, naquele momento, irmãos, evoca todas as coisas que o Senhor já havia feito por ele e pelo seu povo. Ele não só chama a atenção a nós hoje, irmão, daquilo que Deus fez hoje para nós. Ele nos chama a atenção daquilo que Deus fez hoje e anteriormente. Por isso que nós que cantamos hoje, quantas bênçãos são, né? Quantas bênçãos são, é incontável as bênçãos que o Senhor nos traz, nos dá. E nós devemos agradecer ao Senhor por essas bênçãos já concedidas hoje e anteriormente, irmãos. Nós esquecemos, parece que nós temos uma memória fraca das bênçãos que se passaram. E queremos mais, e queremos mais. Nos abençoa. O Senhor até aqui nos ajudou, irmãos. O Senhor até aqui nos ajudou. Entende? Então, irmãos, agradecendo, então ele estava agradecendo ao Deus de Israel, não só aquela vitória, irmão, como também todas anteriormente dadas a eles. Aí ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O Salmo 41, versículo 1 a 4, vai dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Vê que nesses 4 versículos você vê que o Senhor ele vai livrará aquele que atende ao pobre, aquele que atende aos necessitados. O que quer dizer isso, irmão? Aquele que faz boas obras, aquele que faz o bem, né? Aquele que faz o bem. Então o Senhor livrará, e ele confessa os seus pecados, ó. Diz eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Então, fazendo boas obras, irmãos, e tendo o arrependimento verdadeiro, o Senhor nos sustentará. Ele fala: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Somente creiam nesta palavra, irmãos. Irmãos, o Deus que atendeu a oração de Samuel, presta atenção nisso. Aqui está o pulo do gato. O Deus que atendeu a oração de Samuel e o clamor do povo, não é o mesmo Deus de hoje? Claro que sim. E se é o mesmo Deus de hoje, por que nós não podemos, nesta manhã também, né, agradecer ao Senhor pelas vitórias que Ele tem nos dado? Nos arrependermos diante do Pai para que possamos, sim, ter uma bênção, sermos perdoados por isso.
poderíamos até erguer uma pedra aqui, figuradamente, né? Poderíamos erguer, botar uma placa de bronze aqui, escrito: até aqui nos ajudou o Senhor. É uma ideia, hein? Olha, é uma ideia. Até aqui nos ajudou o Senhor. E fazemos isso em quê? Em memória do que Ele já fez por nós. A tudo aquilo que Deus, irmãos, já fez por nós. Volte, faça um filme na cabeça de vocês. Faça um filme, volte ao passado. Quanto Ele nos livrou de acidentes, de ciladas. Quanto Ele não nos livrou de doenças, não nos curou de outras doenças. Quanto Deus, irmãos, nos abençoa. Quanto Deus já nos deu. Quanto Deus já fez por nós. E por isso é incalculável, irmão. São coisas que você olha, quando nós éramos ímpios, Deus já nos sustentava. Mesmo, a palavra diz, mesmo nós sendo inimigos dele, Ele nos amou. Ele nos amou. Irmãos, esta pedra, agora eu quero fazer uma... Charles Spurgeon vai falar o seguinte, que se você não encontrar Cristo, presta atenção nisso, se você não encontrar Cristo num capítulo da Bíblia, você não tá vendo, ele vai falar assim: derrube o muro da sua ignorância, derrube o muro e construa uma ponte até você chegar a Cristo. E é isso que eu vou fazer agora. Parece que nós não vemos Cristo aqui nesse texto, mas pelos olhos do Espírito Santo, irmão, nós vamos ver Cristo aqui. Essa pedra, irmão, ela já está erguida em nosso meio e está conosco todos os dias. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Ele é a pedra fundamental, rejeitada pelos construtores. Vamos lá em Salmos. Livro de Salmos, 118. Alguém me diz a hora aí que eu estou sem relógio. 8:11. Obrigado, irmão. Salmo 118, verso 22. Diz o seguinte: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. A pedra que os edificadores... Quem é essa pedra? Cristo. Por que a gente sabe disso? Mateus 21 vai corroborar com essa tese. Mateus 21, 42. E disse-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Estava falando dele mesmo, ele sendo o quê? A pedra. Ele sendo esta pedra. Atos 4:11. Rapidamente, não perderemos tempo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. E 1 Pedro, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 6, ele vai dizer assim, ó: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O verso 6, por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem é essa pedra, irmão? Jesus. Irmãos, não estou querendo forçar o texto, nem dizer o que o texto não diz, nem alegorizar, irmãos, mas olhando para o significado no nome da pedra, que quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quem é o nosso ajudador, irmão? Eu inclino-me a acreditar
que esta pedra simboliza o Senhor Jesus Cristo, porque este é o memorial erguido que nós temos confiança. Não é o nome dele Emanuel, o Deus convosco? Não é o nome dele, o Emanuel, o Deus convosco? Até aqui nos ajudou o Senhor? Ele mesmo, irmãos, Ele mesmo, o Deus, ainda continua atuando hoje em nós, meus irmãos. Ele é a pedra que nos ajuda, Ele é a pedra que foi posta por fundamento sobre toda a igreja, ao qual todo homem bem construído vai fazendo parte dessa igreja, sobre o fundamento que é a pedra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, irmãos. Ele mesmo é o que atua ainda no meio de nós hoje, irmão. Irmão, se até aqui o Senhor nos ajudou, se até aqui Ele nos sustentou, então tenhamos a certeza, irmão, que esta pedra, que Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, vai continuar nos ajudando, irmãos. Vai continuar nos ajudando. O mesmo Deus que atendeu a Samuel, derrotou os filisteus, é o que está conosco hoje. É o que nos atenderá e que nos derrotará os nossos inimigos, os filisteus modernos, os opositores, aqueles que é contra nós. Ele atenderá a nossa oração, irmão, segundo o seu querer e a sua vontade. Se você chegar diante de Deus hoje arrependido, como o povo de Deus chegou e Samuel clamou, Ele vai nos atender. Eu tenho certeza disso. O nosso clamor vai subir como incenso suave, as suas narinas como um clamor de aflição. E Ele vai derrotar todos os nossos inimigos, irmão. Ele vai derrotar todos os nossos inimigos. Ele vai nos atender. Eu tenho certeza disso. Então, irmãos, hoje, nesta manhã gloriosa, em que aqui estamos reunidos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, prestando-lhe um culto de ação de graças, em agradecimento ao nosso Deus, por todo o sustento durante o ano de 2023, e por Ele nos dar essa maravilha que é a sua Escritura. Isso aqui é o nosso sustento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. As Escrituras nos foi dada neste ano, e a nossa oração hoje, que ela seja nos dada no ano de 2024, até a nossa morte, ou até que Jesus venha. E que no ano de 2024, eu tenho a certeza que Ele vai nos sustentar, porque Ele é fiel, mesmo nós sendo infiéis. Rendamos, irmãos, nessa manhã glória e graças ao único Deus, e louvor à sua majestade eterna. E que possamos, não só hoje, irmãos, mas durante todos os dias do ano que se vem, e nos dias que nos resta neste corpo mortal, até chegar à nossa sepultura, possamos aqui dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.